Fala, povo lindo de Deus! Estamos para mais um episódio do nosso Pode Crer. E eu sou o pastor David Oliveira. Eu sou o Gabriel Firmino. Gabriel, tá animado? Hoje tá abençoado aqui. Dose dupla de O novo. ambiente tá espiritual hoje aqui. Rapaz, eu acho que o povo de casa vai ficar impactado com tanta coisa que Deus vai gerar no nosso meio hoje. Parece redundante, David, que a gente sempre fala que nosso bate-papo pré-gravação já poderia ser gravado os bastidores. Quem sabe a gente não pensa isso pro futuro, né? Vamos pensar no making off do Pode Making Crer. off de como é que é. E a gente já vai agregando informação aqui. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo, seja no Instagram, seja no YouTube, vai ser impactado com aquilo que a gente vai compartilhar hoje. Eu não tenho dúvidas. Estamos em dose dupla e hoje, curiosamente, hoje é o 5º episódio, rapaz. Já passa é o rápido. quinto. 5º episódio do Pode Crer. A gente está começando aí devagarzinho, mas tá engrenando, hein? Tá engrenando. Tá engrenando. Tenho recebido feedback aí da galera que, não pare com esse projeto, continua, porque a gente está sendo alcançado. Cada semana algo novo. Caiu de paraquedas no vídeo agora no YouTube, o que tem que fazer? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque não é só a gravação da semana, tem recorte de vídeos, tem uma série de conteúdos que vai edificar a sua vida. E aproveita, se caiu de paraquedas, me segue também no meu Instagram, É isso aí. @pastor David Oliveira. E o @eu Gabriel Firmino. Lá na nossa rede social, além do conteúdo voltado para a fé, também para os negócios, palavras de sabedoria. Tô sabendo que tem um mistério chegando aí, hein? Eu vou querer um podcast só para falar do livro Palavras de Sabedoria. E aí, Gabriel, também tem o nosso Instagram do Pode Crer. Podcrer.2025 tá na tela aí para vocês. Então, vai lá, começa a seguir a gente que você vai receber conteúdo toda semana. É isso aí. Você deixa Vambora. comigo hoje? Vai Um com você, privilégio? vai Tem lá. certeza? Tá contigo Vai hoje. ficar bravo, não? Não. Olha só, solta a vinheta. Muito bom, gente. Hoje nós estamos aqui com 2 príncipes de Deus. Eu sou suspeito a falar, mas está conosco hoje o pastor Cleiton Rodrigues e pastor André Ronieri. Que honra ter vocês. Vamos começar pelo pastor Cleiton aqui. Pastor, seja bem-vindo. Na verdade, privilégio estar aqui, né? Eu falei no início com vocês e realmente hoje se cumpre. Deus me fez assentar em meio aos príncipes. Eu já estou no meio dos príncipes aqui. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje com vocês, com a experiência de vocês, e vou contar um pouquinho da minha experiência, do que Deus tem feito na minha vida, ministerialmente, na minha vida familiar. Amém. Já estou com expectativa. Pastor André, por favor, se apresente aí, meu amigo. É uma honra estar aqui com vocês, né? É uma expectativa muito grande. Para quem não me conhece, eu sou o pastor André Ronieri. Feliz de estar aqui com o meu pastor presidente. Ele não gosta muito que fale isso não, Gabriel. Mas eu tenho a honra de falar, né? Pastor presidente da Plenitude e o meu pastor vice-presidente. E Gabriel, se ele tiver, pelo menos secretário ele é, aí, né? Secretário espiritual dessa igreja. Gabriel Se tem for uma falar de história função. com essa igreja. Porque faz parte, né, do princípio. Já né? foi meu presidente. Olha aí, É gente. o meu mentor até hoje. Então é uma honra estar aqui com vocês, é um privilégio, né, poder bater um papo e contar um pouquinho da nossa história e viver com vocês essa experiência do podcast. É interessante, né? Deus usou Gabriel para plantar, usando o pastor Deus para regar. E usando Deus- vocês para... Deus dando crescimento. Deus dando crescimento. Vocês continuam Propagar, regando né? aí, né? Pra poder... Isso aí. Temos uma história, né, Gabriel? Tem uma história, isso é bom, né? Lá em 2013, olha só como é que as coisas começam, né? Você teve um start e lembra a frase que eu falei pra você? Eu falei assim, Gabriel, se você precisar de alguém pra cantar com a voz taquara rachada, Isso aí eu lembro. eis-me aqui. Essa minha frase me fez ganhar um jantar lá na Cabana do Luiz, cara. Olha isso. Você lembra disso? Eu lembro disso aí. Eu fiz propaganda aqui, cara, pra Cabana do Luiz. De Olha o graça, patrocínio, hein? Olha o patrocínio. Vou na nele e falar, cara, fizemos uma propaganda, patrocina a gente aí. E aí ali nasceu. E hoje, por causa dessa nossa conversa que tivemos há Dessa 12 anos união, atrás, hoje nós temos aqui o pastor Cleiton Sim, crescendo ali com a gente. bacana. Pastor André Ronieri, que já está com trabalho lá em Cariacica, que é só Deus que faz isso. É só né? Deus. Mais ninguém. É isso aí. Quando ele tá no barco, tudo vai bem. Verdade. Não é verdade? Verdade. Deixa eu aproveitar para conhecer um pouquinho melhor vocês. Vocês são capixabas, mineiros. De onde vocês são? Eu sou capixaba da Gema, Da Gema. nascido no Hospital das Clínicas de Vitória, Rapaz. mas sempre morei na Serra, né?
Vivi até 17 anos da minha vida ali em Campinho da Serra 2, fica próximo ali da Serra 7. Fui para Jacaraípe ali, um pouco antes de completar 18 anos. Em Jacaraípe ali, Deus cumpriu algumas coisas na minha vida, coisas que a gente tinha sonhado na infância. Jacaraípe foi a terra de cumprimento da promessa. O que você sonhou na infância? Já o pastor André vai falar um pouquinho, mas já que você entrou nesse gancho aí, vai lá. Primeiro foi meu casamento. Quando eu era pequeno, eu sonhava e falava com Deus, Senhor, eu quero uma esposa bonita e quero ter 2 filhos, um carro, uma casa. Eu sempre falava com Deus, isso é o básico para mim, tá bom. E assim, quando eu vi minha esposa lá em Jacaraípe, quando eu olhei para Vânia Cristina, eu falei, é ela. Ela é minha esposa. Só tem um detalhe. Você orou e a Vânia não orou, né? Orou pouco. Acabou de ganhar um jantar também. Infelizmente, Vânia Cristina, você orou pouco. E o Senhor foi bom comigo. Não, mas é uma brincadeira. A pastora Vânia foi contemplada. E hoje você é casado com a Vânia, pai do Arthur, pai do Miguel. E assim, hoje eu me apego, né, usufruindo de tudo aquilo que eu sonhei antes. Né? Durante um tempo a gente esquece daquilo que a gente sonhou. Mas hoje eu olho para trás e eu falo, poxa vida, eu sempre pedi a Deus, né, o que eu estou tendo hoje. E eu glorifico muito a Deus pelo tempo que a gente está vivendo, tá? Amém. É um tempo... Só Deus pode fazer isso por nós, né? Só Deus que faz isso. Só Deus que faz Pastor isso. André, de onde você veio? Qual povo é o teu? Você só não pode rir de onde eu vi. Eu digo que a cidade que a minha família foi criada é um ponto no mapa que você não encontra demais, que é a antiga cidade de Itueta, ali em Minas, do lado de Aimorés. Ela está debaixo da represa, né, hoje. Fizeram a represa, essa cidade foi inundada, a Itueta ficou agora em cima, do lado de Resplendor. Como é que é o nome? Atueta. Itueta. Itueta. É Minas Gerais. Isso, já é Minas, né? Depois de Aimorés, um pontinho no meio do mapa, só tinha uma rua, uma entrada, uma saída, igual Naim. Como prever que sairia alguma coisa boa de lá, está até debaixo de água hoje, mas existe uma promessa de Deus sobre a nossa família, né? A nossa família não tinha nenhuma experiência, eu não sou filho de pastor, né? Queria muito ser, não tenho nada contra, quem dera eu fosse o Caleb agora, né? Meu Deus, hein? Para ter um pai para orientar. A gente erra menos quando tem alguém que nos orienta. Não tive isso na minha família, eu tive que aprender só, né? Mas 10 de outubro de 1998, minha família totalmente perdida, né? Minha mãe sofreu muito com a separação do meu pai, que foi embora, a gente tinha 2 anos de idade, e meu irmão, que não está mais no nosso meio, tinha 7 meses. E minha mãe se entregou para o alcoolismo, né? A vida da minha mãe não foi fácil. Eu era um adolescente que sorria por fora, mas chorava por dentro. E até que com 16 anos, passando, né, no meio da rua, naquela época tinha muito essa evangelização do panfleto, que nós viemos para Vitória muito cedo. Né? Minha mãe veio muito cedo, com a separação do meu pai, nós viemos para Vitória para minha mãe tentar fazer alguma coisa na vida aqui. E um panfletinho mudou a minha vida. Um panfleto? Um jovem que estava evangelizando na rua, me chamou, estava do outro lado, pediu para eu parar, atravessou a rua, e eu lembro que ele botou a mão no meu ombro, eu nunca tinha entrado numa igreja na minha vida. Ele falou assim comigo, assim, uma palavra que nós usamos muito e não sabemos, às vezes, o peso dela, que é o assim te diz o Senhor. Né? Agora, receber uma palavra assim te diz o Senhor de alguém, para alguém que nunca tinha ouvido a voz de Deus, é muito difícil. Sim. E ele me entregou o panfleto e falou assim, tu vai rodar esse Brasil, né? E vai rodar os 4 cantos da terra pregando o evangelho. Nunca tinha entrado numa igreja. Né? Mas pela primeira vez, quando ele botou a mão no meu ombro, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu falei assim, eu vou mudar a história da minha família. Meu Deus. E ali começa, né, a nossa Hoje casado caminhada. com a Derlaine? 10 de outubro, vou ter que falar dela agora, o pastor Cleito falou da Vânia, então dá problema depois no corte. 10 de outubro de 1998 foi o dia da minha conversão. Nunca vou esquecer esse dia. Agora, dia 10 de outubro, faz 27 anos, né, que eu estou nessa caminhada com Deus. Em 2008, no dia 14 de junho, agora, essa semana, né, eu já estou fazendo 17 anos de casado com a dona Derlane Ferreira da Silva, de Souza, porque o Souza é meu. Agora, pai de um menino de 12 anos, que é o André Lucas, meu filho, que ama vocês, né? Vai batizar esse ano também, vai fazer 13, e a gente vai levar para o batismo. Vivendo um sonho, porque eu até falo, pastor Gabriel, as pessoas acham que nós oramos para ser pastor. Eu nunca fui para o monte fazer campanha para ser pastor, nunca orei, eu não tinha isso como
né, um foco da minha vida. Eu fui servir a Deus porque era uma forma de vida que eu precisava de viver. Servir a Deus, para mim, era uma oportunidade. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, pastor, eu tinha um cabelo, né, parecendo aqueles roqueiros, não cortava cabelo até nas costas. Eu entrei pela primeira vez, parecia que só tinha eu no culto. Né? Parecia que a mensagem era só para mim, não tinha mais ninguém. E no final do culto, esse rapaz que pregou veio até mim, botou a mão, depois que eu já tinha recebido a profecia, no meu ombro, e falou assim: Deus está te dando uma oportunidade. E eu abracei essa oportunidade, eu tenho o maior medo de perdê-la. Eu estou com ela até hoje, 27 anos, com essa mesma oportunidade. Rapaz, duas histórias e que se completam. Com um pouquinho da nossa história também, Gabriel, porque eu vejo que nessa mesa aqui hoje, nós estamos em 4 improváveis aqui. Isso aí. Você concorda comigo? 4 improváveis. E quando o André falou lá do lugar que ele veio, eu lembrei do texto lá de Elias, né? Elias o Tesbita. Falava de Tisbé, um lugarejo Sim. também, insignificante. E Elias também não tinha uma... Não era de uma família sacerdotal, uma família de profeta. E Deus levanta ele como um grande homem e a gente fala dele até hoje. E Gabriel também perdeu o pai cedo, né? Embora uma família de pastores, e que trouxe uma base. Eu não tive essa família, pastor Cleito também não teve, mas eu poderia dizer o seguinte: quem olhasse para qualquer um de nós 4 há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né, talvez, não diria, vai ser um pastor, vai pregar a palavra, vai fazer uma diferença em meio a uma geração. É por aí, Gabriel. Deus, ele é especialista em provocar essas surpresas, né? Ele sempre conta com esses improváveis. E é bacana porque esses improváveis, eles acabam por enaltecer de uma forma muito direta Deus, né? Quando as pessoas olham para nós 4, vamos pegar os nossos exemplos aqui de vida, de ministério, por nós mesmos nós não teríamos condições nenhuma de estarmos aonde estamos. Isso limita a nossa soberba. Exato. Porque não tem como a gente atribuir a nós outros força alguma para fazer alguma coisa. E enaltece ainda mais o poder daquele que tem poder sobre todas as coisas, que é o nosso Glória a Senhor. Deus. Né? É isso aí. E tem algo, eu já vou até passar a bola para o pastor Cleito aqui, que foi falado, o pastor André falou, nós já falamos nisso várias vezes. Muitas pessoas acham que, quando vê um pastor Cleito, acha que nós escolhemos isso. Acho que nós escolhemos isso como uma profissão. E poucos sabem que, quando Deus escolhe alguém para o chamado ministerial, para o chamado pastoral, Deus escolhe por soberania dele. Deus escolhe, porque se eu escolhesse o que eu faço hoje, eu estaria totalmente fadado ao fracasso. O que faz a diferença naquilo que eu vivo hoje foi não a minha escolha, foi a escolha de Deus. Porque eu digo o seguinte: se fosse para mim, hoje, me escolher lá atrás, quando Deus me escolheu, eu não me escolheria. Sim. Eu não me escolheria. Quando eu olhasse os requisitos que eu tinha para oferecer na época, isso eu estou falando de 12, 13 anos atrás, quando eu olhasse a minha característica de vida na época, eu não apostaria em mim como Deus apostou. E eu vejo o pastor Cleito falando a mesma coisa. Ele sempre fugiu também disso. Deus, isso não é para mim, eu não quero. E quando eu conheci o pastor Cleiton era aquele tipo de cristão, de crente num culto, André, que ficava na porta da igreja, na calçada, não tinha aquela atenção com a palavra. Era isso, pastor? Exatamente. Exatamente. Não gostava muito de ouvir a pregação. Ficava ali na porta da igreja, ficava mexendo no som e dali para fora, né? Até que um dia Deus me pegou. Eu orei e falei: Senhor, eu não quero ser mais esse crente que eu estou sendo. Eu quero ser um crente de verdade. Então me ajuda. Um dia eu estava no culto de sexta-feira, no altar, e estava cantando. Saí da mesa, fui cantar uma música, e veio um missionário do Rio de Janeiro, e disse essa palavra que você disse: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, que a partir de hoje você não vai ser mais o mesmo. Seus amigos vão olhar para você, não te reconhecerão, por conta da tamanha obra que eu vou fazer na tua vida. E ali eu senti Deus falando, Deus me renovou ali. Eu comecei a chorar, não conseguia parar de chorar. Depois daquele dia, nunca esqueço, depois daquele dia, eu comecei uma busca frenética por Deus. Eu entrei numa busca e eu fiquei insaciável. Eu saía de um culto da sexta-feira e ia passar a noite no vale. Era o primeiro amor, né? Olha isso. Exato. Era o primeiro amor.
Exato. Tem alguns amigos que me acompanharam, né, naquela trajetória, naquela época, mas a gente não tinha culto no meio de semana. Eu encontrava com alguns amigos e a gente vinha em vigília em Cariacica. Um amigo, Matheus Lima, um grande abraço, saudade de você. A gente juntava eu, Matheus, outros amigos, e vinha em cultos aqui em Cariacica. Então, assim, a gente começou naquela busca frenética por Deus e assim, hoje a gente está colhendo fruto Da busca lá de das trás. buscas. Não só das buscas, pastor, também da renúncia, né, pastor? Porque o André também vai falar um pouquinho dessa história, que eu tenho certeza que vai ser o mesmo contexto. Porque quem olha hoje, vê o pastor Cleito, pastor André, pastor Gabriel, vê o pastor David hoje, muitas pessoas não sabem o nível de renúncia que um pastor tem que ter para viver um ministério. O pastor Gabriel fala que ele ia lá para o pier de Jacaraípe para orar. Quando seus colegas estavam fazendo o quê, Gabriel? Seus amigos jogando bola? Jogando bola, se divertindo. E a gente tem que renunciar para buscar, né? Isso aí. Para buscar. Então quem vê Forte, hoje não né? sabe a renúncia que houve lá atrás. Esse monte aqui de Vitória aqui pertinho. Algumas vezes, né? Então muitas pessoas, pastor André, querem viver o ministério que Deus chama, mas não estão dispostos a entregar as renúncias que Deus também pede. Porque o sucesso de um ministério, quando eu falo de sucesso, eu não estou falando de notoriedade, de quantidade, de nada disso. Eu estou falando de cumprir com eficácia aquilo que Deus propôs para cada um de nós. Isso aí. Então, quando as pessoas veem o sucesso do ministério, não entendem o nível de renúncia que está por trás disso tudo. Eu acho que com você foi mais ou menos a mesma coisa. As pessoas, eu sempre digo que as pessoas nos conhecem, na maioria delas, por causa do altar, né? A nossa parte social, pela rede social, e as pessoas nos conhecem dali. Somos convidados, às vezes, porque vê um corte da gente pregando em algum altar. Mas eles não sabem os bastidores desse altar, o que acontece fora desse altar, né? O que nós passamos para chegar até ali. Eu lembro, jovem ainda, era muito difícil, porque eu estou falando de 20 anos atrás. Então, assim, a igreja de hoje, ela venceu um pouco dos tabus que a gente tinha há 20 anos atrás, né? Nós tínhamos um perfil de crente, né? A pessoa tinha que ter um perfil de roupa, um padrão, né? A barba, não sei o que. Era muita crença que nós estamos agora, graças a Deus, aprendendo a quebrar essas crenças e entender que crença não é fé, não tem nada a ver, né? Crença é aquele negócio, não bota o chinelo virado para cima, não, menino, senão vai morrer. E eu já fiz isso, tá? Com medo de matar minha mãe. Que vovó falava, né? Então, esse tipo de crença foi quebrando. Eu até confesso, pastor Gabriel e pastor David, que eu errei muito no começo para aprender, porque você acaba aderindo às crenças, porque você foi ensinado assim. Nós fomos ensinados. E hoje eu entendo assim, que ainda existe algumas igrejas, a gente não vai falar nome, é claro, que elas usam ferramentas antigas para tentar resolver problemas de hoje e está dando errado. Porque a ferramenta é antiga, mas tem uma ferramenta que ela não muda nunca, né? Eu chamo de matéria-prima do bolo, que é o trigo, né? Eu chamo de receita que não muda nunca, que é o jejum e a oração. Isso nunca vai mudar. Isso sempre vai resolver problema. Então, como o pastor Gabriel falou sobre renúncia, enquanto meus amigos estavam jogando bola, nada contra, tá, gente? A gente gosta também. Eu jogo bola. Ruim, mas joga. Só um parênteses. Mais ou menos, né? Eu jogo muito. Eu também. Então, assim, enquanto as pessoas estavam fazendo as coisas, né, e é normal isso, a gente está falando de fé e razão aqui, né? Estão vivendo a parte da razão, nós estávamos vivendo a parte da fé. Né? A fé e a razão, ela vai colidir dentro de você. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma escolha entre a fé e a razão. Eu precisava plantar alguma coisa, porque eu sabia de onde Deus estava me tirando, eu sabia da oportunidade que eu estava tendo. E eu olhava os nomes da época que me inflamavam. Se eu falar aqui, as pessoas... Pastor, mas o senhor não era quadradão. Mas eu passava a noite ouvindo na rádio o Davi Miranda. Sim. Porque ele orava de meia-noite às 6 da manhã. Eu falava, meu Deus, um dia eu quero orar como esse homem. Como é que esse homem ora 6 horas seguidas? Meu Deus. Então, era muita coisa. O Davi Miranda... Isso impactava a gente, né? Impactava. Nós não temos muitas coisas na rede social do Davi Miranda, porque naquela época não tinha. Mas se tivesse hoje, seria algo extraordinário de visualização, porque o Davi Miranda tinha uma autoridade, né, sobre as enfermidades, sobre espíritos malignos, que eu nunca vi até hoje na minha vida, mas era um homem de oração. Então,
Eu colocava ele como um herói. Eu quero ser igual a esse homem. Um dia eu quero ser igual a esse homem. Então você vai buscando, você vai renunciando às coisas. E nós chegamos até aqui. Eu fui taxado como louco uma vez, pastor Gabriel. Não vou tomar muito tempo aqui. Taxado como louco, porque no sol de meio-dia estava distribuindo convite na rua. E isso aqui eu posso falar, que não ofende nem agride ninguém. A minha primeira igreja de acesso foi a Igreja Cristã Maranata. Né? Meus primeiros anos. Então, existem alguns costumes que eu chamo de crença, não é princípio, que você não pode fazer. Eu fiquei no banco 3 anos porque orei por uma mulher que estava com câncer, né, no abdômen, e nessa oração, no culto, eu impus as mãos, e você não podia impor as mãos, porque era uma regra, né, só depois do diaconato, e esse caroço sumiu. Eu fiquei tão feliz que o caroço sumiu que eu não achei ruim de ficar no banco por 3 anos. Ficou mais feliz pelo caroço ter sumido do que pela disciplina do banco ali. Ele disciplinou. E as pessoas falavam assim, vai sair, não vai ficar. Porque ninguém aguenta ficar parado, né, por 3 anos. Mas eu venci eles pelo cansaço. Eu fiquei, né, quando eles me reativaram, eu digo assim, o pastor me procurou e falou assim, rapaz, eu tenho uma palavra para você. E ele foi muito sábio. O seu lugar não é aqui. O próprio pastor. O próprio pastor. Era o pastor regional. Falou comigo, você é uma pessoa muito boa para nós, é ativo, mas o seu lugar não é aqui. E ali eu comecei. Você sabe, né? Sim. Pastor. Pegando um gancho, né, já que a gente está falando de renúncia, as pessoas têm uma visão de renúncia, né, às vezes um pouco distorcida. Quando a gente fala que a gente renunciou muita coisa para estar aqui, não é só renunciar às coisas ruins. Porque renunciar às coisas ruins é fácil. Exatamente. A renúncia é às coisas boas. Renunciar ao pecado já é cotidiano na vida de um crente. É uma obrigação do cristão. Mas quando a gente fala de renúncia, é renunciar às coisas que são lícitas. Tá vendo? Os amigos estavam indo jogar bola. Qual é o problema em jogar bola? Nenhum. Qual é o problema após um culto? Você reunir os amigos e ir para a pizzaria? Nenhum. Ou ir para casa dormir, passar um tempo de qualidade ali com a tua esposa, com a tua família. Então, esse tempo de renúncia das coisas lícitas, Deus honra. Um ao invés de ir para a nossa cama, para o nosso conforto, a gente renunciou um tempo, a gente renuncia indo para um lugar, ter um particular com Deus, às vezes frio, chuva, o outro ia para o pier, ou para um monte. Talvez todo mundo está olhando, rapaz, isso é louco. Você saiu de um culto agora, rapaz, vamos para casa. Né? Para quê? Não. Decidiu renunciar. E quem só vê hoje ele colhendo os frutos, não entende as renúncias do passado. Entende. É a frase que eu digo, né? Quem vê o resultado não entende o tamanho da renúncia. E aí eu aplico uma outra frase. O teu nível de renúncia vai definir o tamanho do teu propósito, isso aí. cara. E, pastor Cleiton, eu vou jogar uma pimenta nisso aí. Tá? Vou dar uma pimentada nesse ponto que ele falou das renúncias, Gabriel, com relação às coisas boas. Ter disposição para renunciar aquilo que é bom e aquilo que é até lícito fazer, mas por entender o tamanho do propósito de um chamado. A gente não está falando aqui sobre o ser certo ou errado, porque muita gente tem dificuldade de entender. Ah, mas isso a Bíblia não condena. Por que você não faz? Não, não é que eu não faço ou deixo de fazer. Eu optei em renunciar a esse padrão porque eu entendo o tamanho do meu chamado. Acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que essa questão de renúncia também é algo muito pessoal no que é lícito de se fazer. É por aí. É isso aí. A renúncia, a gente pode entender como se fosse um plantio, né? Quem quer ser diferente tem que fazer coisas diferentes. O problema é que as pessoas elas querem ter resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. Hoje, por exemplo, na minha vida, o ministério é uma renúncia financeira. Ok. Eu deixo de auferir valores por conta do ministério. E não é nada de ilegalidade, prática. É questão de administração de tempo, administração da sua vida. Hoje, quem vai no meu escritório encontra livro de comentários bíblicos e não encontra tanto livro de direito, por exemplo. Então, a grande problemática dentro dessa renúncia é a gente tem que saber o que está plantando para um dia querer ser diferente. Eu sempre falava uma frase nas palestras que eu dava, é que ninguém vira juiz federal jogando PlayStation. Meu Deus. As pessoas, elas querem fazer coisas comuns e ter uma vida incomum. Quem quer ser incomum tem que ter um comportamento incomum.
E nós 4 hoje, o que nós estamos vivendo é porque nós optamos em viver uma vida em comum. É isso aí. E só para abrir um parêntese, nada contra o PlayStation, porque eu já ganhei de você algumas vezes. Olha só. Vocês não sabem dessa época. Eu não ia perder essa que a gente oportunidade. fazia reunião ali para discutir sobre alguns aspectos da igreja. Daqui a pouco a gente parava assim, vamos pedir um salgadinho, vamos jogar um PS. Via de regra, ganhava sempre de 20 a 5. Olha aí. Alguma Confessou, coisa hein? assim. E foi um tempo que nós vivemos. Era sempre assim, as nossas reuniões. A igreja tinha pouca gente, pastor Cleiton, então não tinha necessidade de fazer uma reunião na igreja. Então as nossas. Hoje é um tempo diferente que nós estamos vivendo. Mas as nossas reuniões, ou era na minha casa, ou era na casa dele, e só tinha nós para discutir o que a gente iria traçar a respeito de nós. E éramos jovens. Você Jovens. tinha quantos anos? Meu, isso há 12 anos atrás, eu vou revelar a minha idade, né? Se eu tô com 43 hoje, eu tinha 31 Pois anos. eu tinha 26. 26, Olha éramos aí. garotos. E aí a gente tratava ali os assuntos, falava, cara, vamos pedir um lanche agora e vamos jogar um PlayStation aqui. As meninas ficavam lá na resenha delas, não tínhamos as A crianças. gente jogava Né? PlayStation. Então, só para pegar um ponto, nada contra quem tem um PlayStation, eu gosto, eu brinco até hoje. Mas as renúncias, aí voltando no ponto aqui das renúncias, cara, tem muita gente que fala, mas a Bíblia não me impede de fazer isso, pastor Cleiton, mas não é sobre o que a Bíblia te impede de fazer, cara. Exatamente. É sobre o que você está disposto a renunciar em prol daquilo que Deus tem para a sua vida como um propósito. E eu posso dar mais uma pimentada em um outro ponto aqui. O pastor André falou, aí eu vou trazer esse ponto e vou jogar para vocês dois aí essa bola. Sobre a questão dos costumes. Acho que o pastor Cleiton não pegou uma época de tantos costumes quanto nós. Eu sou baleano antigo, vocês também, né? O pastor André veio da Maranata. Mas eu peguei uma época que se eu fosse pregar, eu tinha que estar com paletó, com a gravata, tinha que ter o terno. Essa barba que eu uso hoje, eu não podia usar antes. Nunca. Não tinha como. Então, hoje, muitos paradigmas foram quebrados, e graças a Deus por isso. Mas o ponto que eu quero jogar aqui é o seguinte. Será que na época do conservadorismo que existia, será que era mais por uma falta de conhecimento bíblico ou era por um zelo também para as coisas não se perder demais? Por que eu estou jogando esse ponto aqui para vocês falarem? Porque eu percebo, pastor, que em alguns pontos também, se a gente trazer esse ponto dessa super, hiper graça, de que eu sou livre, de que eu posso tudo, que de fato a graça nos liberta do poder do pecado, não é o contexto aqui, mas se eu também libero demais as pessoas que não têm um bom entendimento bíblico, eles podem também se perder. Então, eu estou falando dos pastores lá de trás, nossos pais da fé, quem nos discipulou. Será que esse excesso de zelo não era mais por um cuidado do povo não saber lidar com essa liberdade e se perder também? E será que esse zelo não faz um pouquinho de falta nos dias de hoje? Estou perguntando para vocês. Bom, eu vou começar aqui, depois eu passo a bola para você. Hoje eu entendo. Por que não era permitido futebol na igreja, naquela igreja Assembleia de Deus, tradicional, Deus é amor. Hoje eu entendo. No início, tem nada a ver, não tem isso na Bíblia, a Bíblia não proíbe. Uhum. Hoje eu entendo como foi um zelo, né, da época, porque a gente sabe como que é dentro das 4 linhas. Tem pessoas que extremamente pacientes e tranquilas no dia a dia. E quando entra ali no campo de futebol, se transforma e fica pilhada. Então, parece que está valendo torneio, exatamente. Tem pessoas que dão a vida por uma simples pelada, um simples futebol ali, né, de sábado ou de segunda-feira. Então, hoje eu entendo porque Aí o pastor a achava proibição. melhor proibir Exatamente. do que liberar e ter Para problema. preservar. Para preservar. Para preservar. O que você acha, pastor? Então, eu até converso muito, né, com os membros da igreja sobre isso, porque eu tenho muitas pessoas lá que vieram da igreja tradicional, como De eu. usos e costumes. Tradicional de usos e costumes, como eu também vim. Eu sei como é que é passar por lá. E por isso que eu falei sobre crença. Só que eu entendo que a igreja anterior a esse momento que nós estamos vivendo, eu já explico por que anterior a esse momento, ela não estava
preparada para receber o público que tá frequentando hoje. Ok. Ela lançaria esse público para fora, porque antigamente você via um rapaz tatuado, você corria dele. Né? Você via uma pessoa com pinça, você corria dela. Ninguém queria acesso a essas pessoas. Então, esse público de hoje não Verdade. teria acesso ao evangelho naquela época. Não teria. Então, assim, essa restrição de se misturar, e vou usar a Bíblia, né? E o meu espírito será derramado sobre toda a carne. Ele não está fazendo uma divisão aqui. Ele está dizendo que alguém que está tatuado tem a condição de receber, né, essa presença de alguém que usa um pince. Posso dar um exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, pessoal. Eu estava na praça de Vila Velha, do centro de Vila Velha, andando, tinha estacionado o carro, fui andando para resolver um problema em Vila Velha. E uma moça do outro lado gritou: ei, rapaz, posso falar com o senhor? É muito difícil você, cristão, uma moça que estava indo para a praia com a cadeira de praia, usando roupas totalmente curtas, né? Só a parte de cima da roupa de praia e um short menor do que talvez a parte de baixo. E naquele tempo, a gente não parava. A gente falava assim: está repreendido em nome de Jesus, virava as costas e ia embora. Jezebel está querendo te atacar, cuidado. E eu parei, ela falou assim: eu te vi do outro lado da rua e lembrei da minha infância. Desculpa. Eu tenho 22 anos, com 8 anos eu cantava na igreja. Eu não tinha falado para ela que eu era cristão, eu estava do outro lado da rua. E eu não estava usando roupa desse modelo da igreja tradicional que nos ensinou. Eu estava usando roupa como eu estou usando aqui agora. Normal, estava resolvendo meus problemas particulares. E ela disse, e quando eu cantava, Deus batizava no Espírito Santo. E eu vi o olho dela, né? Eu olhei bem para o olho dela e falei: Deus, o que eu vou falar com essa moça? No rosto dela, pastor, eu não consegui contar quantos piercings tinha. Mais de 30 tinha, porque a sobrancelha era recheada, o nariz, a boca, a orelha, era uma coisa, você quase não via o rosto dela de tanto metal que tinha. Né? Muitas tatuagens no corpo. E ela disse assim, mas um dia eu fui para casa, meu pai, quem me levava para a igreja era minha vizinha, porque meu pai e minha mãe não gostavam de igreja. E quando eu cheguei em casa, meu pai estava bêbado, com um pedaço de madeira na mão, para acertar minha mãe. Só que eu cheguei por trás, minha mãe não me viu. Quando meu pai foi bater nela, a minha mãe se esquivou e pegou no meu rosto. Eu acordei no hospital, ela me mostrou a marca, depois de cirurgia. Eu era uma menina de 8 anos e a minha vizinha estava no hospital, de um lado e a minha mãe do outro. Eu chamei a minha vizinha e falei assim com ela, assim, nunca mais eu entro na igreja na minha vida. Porque não dá para ser crente e viver isso que eu estou vivendo. E ela falou assim, eu entreguei a minha vida. Com 12 anos, eu vou usar as palavras que ela usou, tá, pastor? Eu estava na prostituição, eu estava nas drogas, eu vi homicídio, eu vi tudo que você pensar na vida, né? Já fui usada e abusada sexualmente por pessoas e estava tudo bem, né? Mas quando eu te vi do outro lado, faz 14 anos isso, eu senti a mesma presença do que eu sentia quando eu cantava. E ela pegou, falou assim, posso pegar na sua mão? E eu olhei. Ela segurou a minha mão e falou assim, pergunta a Jesus aí se ainda tem jeito para mim. Aí eu falei, se a droga não te matou, se a prostituição não te matou, é porque Deus ainda tem um negócio com você. Menina. E ela começou a chorar. E eu comecei a orar, ela falou assim, eu quero voltar para Jesus agora. A igreja de antigamente, ela não tinha... acesso a esse tipo de gente. Não vinha. Ok. Não teria, essa menina não havia seria... um bloqueio, né? Visitada se não fosse aquilo que nós vivemos hoje, né? Nós não estamos falando de cor de igreja, não estamos falando de padrão nenhum, nós estamos falando de acesso ao evangelho, né? Então, eu acho que Deus está nos dando um momento para que as pessoas tenham acesso. Não, né, e eu também de sou Deus. Totalmente favorável a esse tempo de hoje, né? Passar agora a bola para o Gabriel. Mas eu creio também que essa menina não seria alcançada num tempo de um regime mais fechado, mais tradicional, mais conservador. Mas por que era assim, esse zelo? Por que era, né? Se era uma proteção... É um assunto mais complexo, a gente precisaria aqui, talvez, de... Umas 3 horas, umas né? 3 horas para a gente debater... 3 podcasts, né? Sobre essa questão de uso e costume atrelado à igreja, certo, errado... eu acho que cada um aqui até onde vai, até onde não vai. Até onde pode. É um assunto mais complexo, né, como eu disse. Eu acho que tem uma consonância com o trilhar social,
Hoje a sociedade ela caminha dentro de uma área com aceitação até desse espectro de pessoas, né? E como a sociedade começa a receber melhor esse espectro, né? Essas características sociais e o indivíduo, a igreja também começa a absorver. Isso aí é um parâmetro. Mas para mim ainda era uma falta de conhecimento bíblico. Você acha que está mais na falta do conhecimento? Faltou talvez parar de focar um pouco na expressão da religião e ensinar as escrituras. E era um momento necessário também para a expansão da igreja. A denominação que a gente veio, a Assembleia de Deus, ela cresceu porque a gente não tinha pastores formados em academias teológicas. O cidadão ele conseguia falar sem gaguejar, ele já era ordenado pastor, porque a gente estava em um momento de expansão social, de inclusão. A demanda era maior. Era diferente. Hoje a gente não tem desculpa. O pastor ele entra no YouTube, ele consegue ter acesso ao conteúdo de qualidade. Só que essa abordagem, pastor André, me traz uma outra preocupação e um risco, talvez aí uma ponte para a gente bater mais papo aqui e aprofundando, né? É o risco da gente prender Deus dentro de uma gaiola. Olha aí. Né? João 5 conta um milagre muito interessante que é do paralítico lá do tanque de Betesda, né? Quando Jesus chega para ele estava lá já há 38 anos. 38. De enfermidade, não necessariamente o lapso temporal que ele estava lá dentro, perto da porta das ovelhas. Jesus Cristo chega para ele e faz uma pergunta se ele queria ser curado. Ok? Jesus pergunta se ele queria ser curado e a resposta dele eu não tenho ninguém que me ajuda para me jogar dentro do tanque. Olha aí. A resposta fala mais sobre ele do que sobre a pergunta de Jesus, cara. O autor da vida está perguntando para ele está focado no conhecimento teológico que ele tem acerca de Deus. Porque para ele, para ser curado, é só no tanque. E aí ele limita a operação de Deus. Aí é o risco que a gente... Fantástico, hein? E era só ele falar que era. Quero. Só que o conhecimento teológico dele, raso e simplório, limita a ação de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa expressão da religião não limite Deus. Aí talvez um dos grandes desafios que a gente tem no nosso ministério para esse tempo. Né? A gente está falando aqui com pastores jovens. Jovens. Né? Mais velho que o pastor André. Pastor André, que Uns também não é tão, jovem. uns não tão. E a gente está num momento de transição. É um momento de transição ministerial. Verdade. Nós somos a ponte de transição ministerial. E quais são esses principais desafios? Para hoje, né? Para hoje, para esse ministério. Um tempo de aceitação para muita coisa, a sociedade aceitando. Porque você falou um ponto, pastor Gabriel, que realmente, pastor Cleiton, vamos analisar. O que a sociedade vai normalizando é o que a igreja vai, de certa forma, aceitando. Nós estaríamos desviados aqui se tivesse com a televisão aqui ligada, Exato. fazendo podcast anos atrás. Há 30 anos atrás, nós seríamos desviados por estar fazendo esse podcast com a tela aqui. Exato. Então, a sociedade mudou. E a igreja vai entendendo. Só para ter uma ideia, né? Vamos apimentar um negócio de vez aqui. Acontece de ter cultos hoje de casais do mesmo sexo. Levanta a mão, aceita Jesus lá na frente. Isso aí. Num culto. A pregação tocou, alcançou, levantou a mão e foi na frente. Por quê? Porque já é algo comum no meio da sociedade. Claro que eu puxei aqui um extremo, bem extremo. A gente está falando de coisas mais comuns, mais relacionadas ao uso, ao costume. Mas eu estou falando o seguinte, pegando a ponte do que o Gabriel falou. O que a sociedade hoje vai aceitando, a igreja vai se adaptando. Até onde a igreja tem que ter limites para o que a sociedade aceita. Vamos voltar no pastor Cleiton agora, vamos embora. Bom, eu estava doidinho aqui para falar. Eu também. O que me preocupa muito é o extremismo. O equilíbrio, eu acho que ele traz saúde para todas as áreas que a gente está inserido, para a igreja, né, para a política. E o extremismo, ele adoece a igreja. Pra qualquer lado, né? Ele adoece a política. E se tivesse tido um pouco mais de equilíbrio no passado, nas igrejas, nos líderes, eu acho que a gente não teria matado tantas pessoas por ignorância, por falta de conhecimento bíblico, por defender ponto de vista. Então, pela defesa do ponto de vista, se matou muita gente, se tirou muita gente da igreja, Isso aí. com falta de equilíbrio.
o extremismo não é bom em nenhum lugar. Seja na religião, seja na política, seja na família. Perfeito, pastor. E muito interessante, eu vou pegar 2 ganchos do que o pastor Gabriel falou, do que o pastor Cleito. Muito interessante isso, que a igreja está vivendo um novo momento, igual nós falamos aqui, mas não quer dizer que a igreja é inclusiva. Quando eu falo inclusiva, Perfeito. qualquer um pode entrar Sim. e fazer o que... Não é isso. Perfeito. Né? Mas algumas pessoas ainda estão com o coração endurecido por motivo das luzes ou da cor da igreja, a igreja de parede preta, muitas luzes, né? Para que é isso? Não quero nem saber disso, já vão colocando como se fosse um empecilho. Nós continuamos acreditando no batismo do Espírito Santo, acreditando que Jesus cura, temos uma palavra para a igreja. Pregamos a mesma Bíblia. E dentro daquilo que o pastor... A mesma Bíblia. Né? E eu acho que hoje a mensagem ela é mais expositiva do que antigamente. Antigamente era uma temática que você nem entendia o tema de tantos gritos que tinha. Para apimentar o negócio, o assunto que o pastor Gabriel trouxe, o homem estava com um problema há 38 anos, mas ele queria entrar no movimento. Em quanto tempo Ele na nossa... queria ser curado pelo movimento. Quantos de nós ouvimos falar, virou tudo, se não virar tudo, se não tiver movimento, Deus não cura, não acontece. Não é isso não. Existe, hoje, o que ele está falando, temperou o negócio, um ponto de equilíbrio, foi um tempero novo que o Espírito Santo colocou. Né? Existe um movimento, nós somos pentecostais, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós gostamos, tem dia que dá vontade de correr mesmo no meio do corredor da igreja, rodar e está tudo bem. Mas tem dia que dá vontade de chorar. Sim. Né? Eu estou aqui, né, com a vontade de quebrar protocolo, né, nesse podcast, né, para você que está em casa aí, e dizer que nos nossos dias Jesus continua curando, Jesus continua batizando no Espírito Santo, Jesus continua restaurando as famílias, né? Nós visitamos as famílias, nós visitamos os hospitais, nós continuamos sendo igreja. Sim. E as pessoas se endureceram contra isso porque vive nessa gaiola, igual o senhor falou, né? Eu vou prender Deus no meu mundo. Eles criaram um mundo evangélico para eles, né? Quando nós estamos vivendo aquilo que foi derramado sobre toda a carne. E nós temos evidências disso que está acontecendo. Pastor David, o senhor aceita lá na sua igreja, então, uma irmã que vai cantar com a roupa inadequada? Não. Claro que não. Eles não sabem o que o pastor trata, porque nós corrigimos, né, no secreto e exaltamos no público, né? Mas o evangelho está acessível a quem quiser. Exatamente. Não, claro, é para todos. Sim. Só não é inclusivo. Você não vai pegar uma coisa lá de fora e vai incluir na igreja que a gente não vai deixar. E eu acho que para a gente concluir esse ponto, até para o telespectador de casa, para ele entender, essa resenha está muito boa hoje, cara. Meu Deus polêmica, do céu, né? Tá gostoso. Eu acho que para a gente tentar concluir isso, o evangelho hoje é acessível a quem não tinha acesso antes. Exatamente. Porque uma pessoa comum, igual essa moça que você deu o exemplo, se ela passasse na porta de uma igreja, ela nunca entraria, porque ela sabia o nível de rejeição que ela ia ter. Exatamente. Hoje, se ela passar e for tocada, ela entra. Porque ela já sabe que, por mais que pode ser estranho o jeito que ela está vestido, os acessórios que ela está usando, mas ela tem grande possibilidade de ser tocada e ser abraçada ali também. Então, esse raciocínio quebra aquelas críticas que as pessoas perdem tempo hoje. Aí eu volto no ponto que o pastor Cleiton trouxe, do extremismo. E, cara, as pessoas, quando querem extremizar uma coisa, aí eles focam naquilo. Há poucos dias atrás, as brigas dos púlpitos, em vez do evangelho ser pregado, era sobre a cor da parede da igreja, cara. Exatamente. E quem não tem um entendimento, mergulha nisso e entra, Gabriel, dentro dessa bolha. Porque Jesus está falando no púlpito, o evangelho está sendo pregado, pessoas estão sendo transformadas, mas a pessoa coloca uma grade religiosa que fala, porque a parede é preta. E aí tem outro contraponto também, não, eu só gosto da igreja da parede preta. A branca Jesus não fala mais, Jesus não opera mais, porque a igreja é conservadora. Então, quando as pessoas entendem a liberdade que o evangelho nos traz, o equilíbrio, e que existem coisas que nunca mudam, a palavra continua sendo a mesma, os métodos continuam sendo os mesmos, que são quais? Oração, palavra, jejum. Então, quando existe isso, os métodos não mudam. A sociedade pode mudar, o ambiente pode mudar, mas a essência vai continuar sendo sempre a mesma. Então, quando existe esse ponto, Gabriel, de equilíbrio, eu acho que a gente consegue
ter um melhor entendimento. Posso apimentar um pouquinho aqui? Deve. Posso trazer um outro ponto? Petros, como é que está nosso tempo, Petros? Então temos 15, 16 minutos aí, dá para a gente apimentar esse ponto. Eu estou aqui nós estamos entre 4 pastores aqui. E todos nós temos uma ligação. Plenitude, hoje a igreja que eu tenho a honra de pastorear, pastor Cleito, pastor André, ela começou com um projeto de Deus no coração do pastor Gabriel. Então nós estamos falando de um mesmo tempo, somos contemporâneos, compartilhamos da mesma palavra e somos pastores, 4 pastores aqui hoje. E eu vi um ponto na internet que eu achei muito interessante e vou fazer a pergunta para vocês, sobre a questão de protocolo mesmo. É uma pergunta até muito profunda e dá até um debate isso. Mas vamos lá. Digamos que chega, Gabriel, lá na igreja uma irmã, fala, pastor, meu coração está queimando, aceitei Jesus e quero viver isso que está sendo vivido aqui, a meia palavra, só que o meu marido, o coração dele está duro. Ele não quer, mas eu quero. Quero batizar, só que meu marido não quer casar. Vivo com ele há 20 anos. Conheci isso que eu estou conhecendo aqui agora. E estou em oração. E há 3 meses por ele, o coração do homem não muda, só endurece. Aí eu não posso batizar, não posso ceiar, não posso participar de nada. O que eu faço? E aí? A gente deixa de batizar a mulher porque o marido está endurecido? A gente vai orar junto até Deus quebrantar o coração do marido? Cara, isso são coisas que acontecem nos dias de hoje. E aí, se você batiza, o pastor está batizando uma pessoa que não é casada. Porque sempre o critério para o batismo de quem vive uma vida conjugal é a legalidade do casamento. Está tudo certo com isso. Ah, não, o pastor deixou de batizar uma pessoa que quer viver a comunhão porque tem um laço. E se você chega para a pessoa, eu não vou chegar para ela e falar, separa desse marido, você está junto, já é uma família. Vou começar com o Gabriel aqui. Vamos aproveitar esses 16 minutos aí. Tá vendo? 16 minutos vai ser pouco. Hoje o nível subiu. Petros, dá mais 5 minutos pra gente aí, Petros. É um assunto bem polêmico. E é difícil a gente fechar a questão. Não dá para fechar. Não dá para fechar a questão. Tem igrejas que hoje já reconhecem a união estável, porque... E a análise para mim é um pouquinho mais complexa, porque eu acabo tendo um olhar jurídico. Isso é bom pra gente aqui hoje, tá? Pro telespectador de casa. Porque a união estável, ela equivale pela legislação como o casamento. Hoje ele é reconhecido e o status é como se fosse o casamento. É a comunhão parcial de bens. O cara está em união estável, ele vai ter reconhecimento como se fosse casado. Isso juridicamente falando. Isso é juridicamente. Tem esse peso. Ele vai ter acesso aos mesmos benefícios como se casado estivesse. Ok. Acesso à partilha de bens, enfim, tá? Pensão em alguns casos e por aí vai. Mas essa questão também, ela é a sociedade mudando, ok? Tem igrejas hoje que fazem batiza, ministra a ceia para quem não é batizado, né? Ele diz que ele não tem um controle sobre a ceia é de todo mundo, quem quiser vem, participa da ceia e não tem esse controle, se é membro ou se não é membro. Por muito tempo, eu acreditei que a união estável ela seria suficiente. Mas, para mim, uma leitura bem sóbria, André, Cleiton e David, hoje, por conta do movimento ainda social, acho que a igreja que é um pouquinho mais tradicional e fechada, exigindo o casamento, ela não está errada. Mas eu também não fecho questão. Acho que tem que ser analisado muito ali, caso a caso. Por exemplo, eu, como pastor, o casamento é uma exigência nossa. Sim. Porque o que eu digo para as pessoas é o seguinte, não é a igreja que casa, é o Estado que casa. A igreja abençoa aquilo que o Estado já formalizou. Tanto que quem separa também não é a igreja, é o Estado. Na Bíblia não tinha, né? Era só um casamento. Exatamente. Então, vamos lá. Mas o ponto aqui em questão, e foi bom você ter dado esse parâmetro jurídico aqui, acho que todo mundo ganha muito com esse conhecimento, mas o ponto em questão é quando a pessoa quer e tem alguém que é um impedimento para a pessoa viver isso. Eu estou falando de uma exceção. É uma exceção. Vamos passar a bola para o pastor André? Vai lá. Que isso, e o pastor Cleito fecha. Então, eu acredito, como nós estávamos falando da igreja, né? Passado e o momento presente, eu acredito que na igreja que me ensinou, né, lá atrás, do que eu aprendi lá atrás, ela não deixaria
essa mulher batizar, no caso específico que o E senhor nem falou. ceiar. E nem ceiar, muito menos. Muito né? menos. Chamaria no canto e falar, ó, por enquanto não dá, você tem que casar se seu marido não quer. Então, ela vai levar um peso que, por motivo do marido, a causa do peso dela é o marido que não quer casar e não quer viver uma vida com Deus. Aí é específico de cada pastor. Hoje nós temos uma abertura, mesmo que não feche, Gabriel, mas nós temos uma abertura de tirar o peso da vida dessa mulher. Né? A gente podia até usar a Bíblia aqui, né, de tirar o peso. Eu até falei, a minha mãe aceitou Jesus depois de 15 anos que eu orei por ela. Minha mãe aceitou Jesus na segunda e faleceu na sexta. Minha mãe não batizou, minha mãe não tomou ceia, minha mãe nunca evangelizou ninguém, não ganhou nenhuma alma para Jesus, mas foi salva. Né? Glória a Deus. Foi salva porque no último momento nós estávamos lá, ela me ligou, falou assim, eu aceitei Jesus hoje, mas eu não quis que o pastor orasse comigo, porque eu via você orando por mim no quarto, né? Tantos anos, e eu quero que você venha aqui em casa e faça essa oração por mim. Eu era diácono, eu orei pela minha mãe aceitou Jesus e na sexta-feira teve um AVC e faleceu. Eu não tenho dúvida da salvação da minha mãe. Né? A minha mãe não fez nada pelo Evangelho, mas o Evangelho fez tudo por ela. Tudo por ela. O ladrão da cruz, Jesus está no meio, ponto de equilíbrio. O camarada da esquerda tinha o mesmo direito da direita. O mesmo direito para os dois. Ele estava no meio, né? Era para os dois. Ele era o centro. Exatamente. Ainda hoje estará comigo na parede. Só teve um dia, né? Alguns minutos, né? com Jesus. Não fez nada para Jesus, não evangelizou, não curou ninguém, não pregou o evangelho. Mas foi salvo. Então é esse peso que a gente tem que tirar das pessoas, né? O que seria da minha mãe, né? Se não fosse a oportunidade de Deus para que ela tivesse uma semana na presença de Jesus. Então eu acho que Mas a pergunta não fecha que eu faço mais. agora para o pastor André, você batizaria essa Entendi. mulher? Eu sabia que eu não. Você é um gente, sem convidado. polêmica, a gente falou da igreja tradicional, mas quando eu sou pastor local hoje, mas ainda prego. Quando eu vou nas igrejas que tem esse princípio, eu ainda uso terno e gravata do mesmo jeito. Eu respeito, Ok. né, o ministério E tá tudo local certo em e está respeitar. tudo certo. Vou lá, se a gente cantar Corinho de Fogo, eu navego no Corinho de Fogo, está tudo certo. Mas eu, pastor André, hoje, né, com as crenças que eu quebrei na minha vida, a maior crença eu quebrei lá em Israel, né? Eu batizaria essa mulher. Ok. Eu, pastor André, hoje eu ia orar e ia batizar essa mulher nas águas. Pastor Cleiton, vai lá, meu irmão. Bom, já vou começar respondendo. Sem sombra de dúvida, eu batizaria. Eu batizaria. Essa mulher desse caso aqui específico. Nesse caso específico, é uma exceção, né? Não é regra, a gente tem que entender o caso, o motivo, Sim. por que não. E eu me vejo sem respaldo bíblico para não batizar. Porque a igreja primitiva, ela não perguntou nenhuma exigência. Olha aí. Você crê? Você crê que Jesus? Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Eu creio. Então, o que me pede ser batizado? Não, tem água ali, então vamos embora. Bora. Então, a igreja primitiva, quem ia se convertendo, não fazia perguntas, como é que está a sua vida, você é casado, você não. Vamos lá, vamos se batizar. Então, eu fico sem um respaldo bíblico para não negar o batismo, para não né? batizar essa pessoa. Sem sombra de dúvida, eu batizaria. No Novo Testamento, no livro de Atos, se a gente fizer um parâmetro, você sabe qual foi a pessoa que mais demorou para batizar do momento da conversão até o momento do batismo? Foi Paulo. 3 dias. Olha aí. Porque Ananias teve que ir lá orar Isso é por bom, ele. Verdade. A gente não está trazendo regra aqui, não. Porque a exceção também não pode virar regra. Né? O controle é igual a pergunta que a pessoa faz para mim, pastor, se a pessoa não é batizado, por que ele não pode ser? Porque ele não é crente, cara. Porque se o cara não tá negando o batismo, por que ele quer ter relacionamento com a ceia? A ceia é para quem é cristão, vocês concordam comigo? Exatamente. Com certeza. Então, se a pessoa tem a oportunidade de ceiar, não, eu não quero ceiar, a pessoa tem a oportunidade de batizar, não, eu não quero batizar, mas quero ceiar. Não, você quer a comunhão sem nascer de novo. Se ele não confessa, não faz parte do Não corpo. faz parte do corpo. Então, a gente não está falando de regra, a gente está falando de exceção. Exatamente. E a exceção não pode virar regra. Mas quando Pedro pregou o primeiro sermão, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, foram o quê? 3.000 almas. Vocês acham que eles tiveram condições de fazer um censo para batizar todo mundo ali? Possível, né? Impossível. Né? O segundo sermão, na porta do Templo Formosa, que o povo ficou maravilhado porque o coxo saiu entrando correndo dentro do templo. Eu acredito que aquele coxo foi batizado naquele dia.
Concorda? Sim. Na casa de Cornélio, a mesma coisa. A questão era para Pedro ir na casa de Cornélio para falar para Cornélio. Só que Cornélio chamou a vizinhança toda, cara. E a Bíblia fala que antes de Pedro concluir a mensagem, eles foram batizados primeiro em quê? No Espírito Santo. Então, como é que nega água para aquele povo? Como é que pergunta? Agora, é claro, nós temos as regras para filtrar, porque o risco também do emocionalismo Exatamente. a linha do emocionalismo está muito próximo da linha da razão. Então, nós criamos os filtros para que a gente não tenha pessoas emocionadas que depois vão abandonar a fé. Nós queremos pessoas convictas do que querem viver e renunciar. Exatamente. Mas, para fechar, e aí você fecha agora, tá? Nesse contexto desse exemplo, Gabriel, se a barreira da mulher batizar e ceiar para viver tudo que ela quer viver em Cristo for um marido que ainda está com o coração endurecido para o casamento, eu batizaria ela. Exatamente. Porque se o dízimo dela pode ser aceito, por que a comunhão dela Olha não aí. pode? Isso é forte, hein? Olha Entende? isso aí. Meu Deus. Entende? Eu fecho agora e você tem todo o direito de falar, não, eu não batizaria, tá? Mas Não, a assim, pergunta é, você não. batizaria ou não? Você achou que ia ficar fora, né? Aí, tá vendo? Ele jogou a Eu pimenta, ele escorreguei, cortou. Deixei e ele voltou. Ele cortou pra sentir o gosto. É porque o meu olhar, ele acaba sendo um olhar mais legalista. Como que eu explico pra vocês? É uma análise mais legalista do porquê e não só essa sensibilidade de ver o caso concreto ali. Ok. Tem que ver o caso concreto. A minha posição é que a igreja, ela tem um livro, né, o Mark Dev, a Nova Marca de Igreja Saudável, ele diz que a porta de entrada ela tem que ser mais fechada, menor, para que a porta de saída também não seja muito grande, Ok. né? Esse livro é fantástico. Hein? Muito bom. Muito bom. Em que sentido? A igreja, a gente corre o risco, na ânsia de amar a todos, aceitar quem não quer. Não tô generalizando, não é o caso Sim. da mulher. Ok. A análise da mulher, se eu fosse pastor, ela chegaria. Eu teria, para me bater o martelo, legalista que sou, eu teria que ter mais informações. Entendi. Tá, normalmente quem não casa é o cara que ainda tá casado. E ele não fez o primeiro divórcio, não resolveu Sim. um problema e está residindo com essa mulher. Tem união estável, ela está aceitando qual o tipo de comportamento, qual é o tipo de união que ela tem. É o caso concreto. Você disse, tá junto com o cara há 20 anos. 20 Sabe o que eu anos. Já tem resolveria? filhos. Eu entraria com ação, regularizaria o caso dela com a união estável, equiparo ao direito do Estado, como que se ela casada fosse, e aí eu casaria ela. O risco que as igrejas correm são negligências quanto ao pagamento de alimentos, Ok. são negligências quanto à partilha de bens, são impedimentos jurídicos de um novo casamento que precisam ser tratados. E aí é uma proteção também para ela. Não deixar ela haver navio no que tange a comunhão com Deus. Essa mulher, ela precisa ser Como um abraçada bom e advogado, você acolhida. iria ajudar ela. Eu teria que ver a fundo a motivação exata e etc. Né? Não bato questão no martelo, e vocês também não fizeram isso, Sim. eu entendi. Toda a união estável, Não. tá morando junto, vem cá. Não, são casos que cada pastor tem que ter essa sensibilidade Ok. que vocês disseram Cada aqui, caso é um que caso. esse caso concreto, de fato, Pastor, seria o que é isso. interessante é que o olhar dele não é um olhar religioso Não, para não, essa causa. não. É um olhar religioso. Isso é muito bom. É porque, é claro que você batizaria é uma responsabilidade ou uma irresponsabilidade para alguém, mas eu ia fazer uma Tentar mobilizar céu e terra para para casar ela. trazer Isso esse aí. sujeito Esse é o primeiro ponto. para o meio. Esse isso é o aí. primeiro ponto. Entendeu? Quando eu falo no resultado final do batismo, e o Petros falou que tem 5 minutos, a gente já vai para as conclusões finais, passa muito rápido, gente. Muito. É a hora mais rápida da vida essa, Gabriel. Vai embora. Só para dar um exemplo, eu estou saindo aqui agora e vou fazer um casamento no cartório. O pastor Cleiton é testemunha. Quando nós fazemos o café com os pastores e as pessoas chegam, e a gente sempre pergunta, né, pastor, são casados, são batizados? E quando não são casados, o que a gente faz, pastor? A gente vai te casar. A gente vai te Só casar. não tem dinheiro. O que a Juju me ajuda. chamou esses dias? Conte conosco. Falou que é o casamenteiro, porque no Instagram dele é só casamento. Só casamentos. Por quê? Uma coisa que está sendo uma marca no meu ministério pastoral é celebrar casamentos, é casar pessoas. Glória a As pessoas Deus. chegam sem estar casadas e a gente faz todo esse investimento para que as pessoas organizem isso, né? E aí, para o telespectador de casa, para entender o nosso ponto de vista, que quando a gente fala a gente batizaria, é quando nós já tentamos
todas as alternativas. Exatamente. Essas alternativas que o Gabriel, como um grande jurista, trouxe, não foram possíveis, não foram atendidas. Então, para que ela não fique fora da comunhão, a gente batizaria ela e continuaria investindo para que o marido convertesse e casasse. A gente poderia falar esse assunto mais uma hora Mais aqui. uma hora. Gente, Muito que bom, bate-papo né? extraordinário. Culpa do Petros. Petros é crente, Sempre é tá? dele. O Petros já é crente, a gente nem precisa evangelizar, mas ele sempre fala pra gente que o tempo esgotou. E que bate-papo de alto nível. Eu vou passar pro pastor André fazer as considerações finais, agradecendo aí o público de casa que ama o pastor André, depois Amém. o pastor Cleito, e a gente fecha aqui. Gratidão, né? Participar pela primeira. Espero voltar, porque tá com gosto de chocolate aqui. De fazer parte desse conclave aqui. Não vai sair fumaça preta nem fumaça branca, mas é um conclave, né? Porque o pastor apimentou. Muito grato a Deus por conhecer vocês, por vocês fazerem parte da nossa vida, né? Acabam fazendo parte do nosso ministério. Grato a Deus por tudo que Deus tem feito nos nossos dias e viver esse conhecimento, esse novo tempo. Eu acredito, pastor Gabriel, nas minhas considerações finais aqui, em um avivamento que está chegando extraordinário para a gente, né, onde Deus vai visitar pessoas que se foram, que desistiram da fé, mas Deus está levantando uma igreja e não é só a Plenitude, não é só a Ives, é uma igreja, né, no seu todo, para trazer esse povo de volta. O que nós mais queremos não é a cor da parede, não é as luzes, nós queremos levar as pessoas para o céu, que a nossa palavra tem um efeito na vida de cada um. Então, eu sou o pastor André Ronieri, feliz em ter vocês conosco. Olha, seguiu, pode crer, porque faz parte da nossa vida Instagram, agora. você lembra aí? Assim, lembro. @André Ronieri Oficial. Tem tanta coisa bacana lá, tem Israel, tem caravana para Israel. Vamos embora, que o nosso tempo é curto, mas o raciocínio é longo e o nome de Jesus é glorificado. Deus Amém. abençoe vocês. Pastor Cleito. É isso aí. Alegria estar aqui, né? Hoje está se cumprindo mais uma promessa de Deus na minha vida. Aprendi muito com vocês. Esse bate-papo aqui me fez crescer muito hoje. E só um adendozinho. Quando a gente falou um pouquinho de extremismo, a gente falou um pouquinho na igreja que a gente está vivendo hoje. Eu deixo para o pessoal de casa. Deus nunca é pego de surpresa. Exatamente. Ele tinha um plano perfeito para esse tempo. Ele jamais se deixaria vencer pelo extremismo e jamais se deixará. Então, esse tempo que a igreja está vivendo de acessibilidade, né, o Senhor está com as portas abertas. É claro que a porta continua sendo estreita, mas a porta está aberta, né, para os cansados, para os feridos e sobrecarregados. Então, Deus tem um plano perfeito para a tua vida e você não pode perder a oportunidade. Só vem, né, que Jesus te chama. Amém. Então, um abraço para vocês. Obrigado pelo convite. E se convidar de novo, a gente Estaremos tenta aqui. fazer o esforço de possível vir, para né? estar aqui. Tem muito tema que não foi abordado aqui, rapaz. Muito tema interessante, Que dá mas pro que próximo, fica né? para a próxima. Eu estava doido. Instagram do pastor pra entrar na Cleiton. polêmica. @pastor Cleiton.Rodrigues. Isso aí. Turma, Segue lá. segue lá. Eu já estou seguindo, pode crer. Tem sido muito bom, tá? Tem sido Top, né? muito edificado pelo conteúdo. E acabou o nosso tempo. Gabriel, Tamo junto sempre, meu mano. sempre. Bom demais? Pastorzão, Deus abençoe. Prazer, meu chefe. Tamo junto. Cleiton. Tamo Coisa junto boa tá e com vocês. misturado. Próxima semana tem mais um episódio. Convidado surpresa. Convidado Vai surpresa. ser excepcional. Como sempre tem sido. Tem sido. Até a próxima, né? Até mais, gente. Até mais, gente. Deus. Abraço.